Bom dia, meu querido aluno, boa tarde, boa noite. Como sempre, vai depender do horário que você for assistir esse videozinho. Hoje nós vamos falar sobre modal de transporte. Na verdade, serão várias aulas tratando sobre modais, mas hoje especificamente iremos falar sobre modal de transporte usando o meio conhecido como rodoviário. E o transporte rodoviário, inicialmente, é aquele transporte realizado em estradas de rodagem e pode ser tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. No nosso caso, o transporte rodoviário nacional, ele é regido pela Lei 11.442, de 5 de janeiro de 2007. No nosso caso, o Brasil, as rodovias ainda apresentam estado de conservação muito ruins, o que aumenta o custo com a manutenção dos veículos. E aí a gente vai ver, quando principalmente a gente passeia de carro, quando a gente pega uma BR, a gente vê alguns trechos de péssima qualidade. E vocês notam que normalmente o lado direito da pista é o lado mais degradado, porque os caminhões com 30, 40, com 15, 16 toneladas, eles utilizam a rota lateral justamente porque são veículos que vão andar com a velocidade um pouco menor. A nossa frota ela é muito antiga e sujeita a roubo de cargas. Ele é o mais simples e eficiente entre os modais, porém, para a distância com mais de 500 quilômetros, ele se torna antieconômico pelo elevado custo de consumo de combustível. E a gente vê que, infelizmente, como a gente tem um monopólio dos combustíveis aqui no Brasil, o combustível ele oscila demais o preço. E quem paga sempre somos nós. E ele influencia diretamente e indiretamente na questão da inflação, porque se o combustível ele aumenta de preço, o custo do transporte ele aumenta de preço e, consequentemente, a entrega de um produto ele se torna mais caro. Entretanto, devido ao alto tempo de trânsito das alternativas, no caso ferroviária, a cabotagem, entre outras, ele ainda é o modal mais utilizado. Pela sua flexibilidade, ele é indicado para distribuição urbana e onde o percurso é de pequena distância e não existe necessidade de conexão com outros modais. Quais são as vantagens do transporte rodoviário? Primeiramente, ele é adequado para curtas e médias distâncias. A simplicidade no atendimento das demandas e a agilidade no acesso às cargas. A flexibilidade do horário, ele pode ser entregue em qualquer horário, dependendo, obviamente, do cliente. Menor manuseio de carga e menor exigência de embalagem. O desembaraço na alfândega ele pode ser feito pela própria empresa transportadora ou qualquer tipo de situação de pagamento de ICMS em algum trajeto que ele passe em alguma unidade da Secretaria da Fazenda, ele pode fazer, se responsabilizar, obviamente, pela emissão da guia, fazer o pagamento e ele recebe na fonte, restituído na fonte. Atua de forma complementar aos outros modais, possibilitando a intermodalidade e a multimodalidade. E o que seria multimodal e intermodal? São duas operações realizadas por meio de mais de um modal de transporte. Ou seja, a carga sai da origem e chega no destino depois de passar por duas ou mais modalidades. E aí o que pode envolver o rodoviário, o aquaviário, o aéreo e o ferroviário, por exemplo. O que é o multimodal? O multimodal é o transporte que consiste na utilização de vários modais de transporte, com o objetivo de ganhar agilidade e eficácia nos processos de transporte, ou, no caso, de transbordo das mercadorias. Em outras palavras, para que a mercadoria chegue até o destino final, ela será levada por caminhões, aviões, navios ou outro tipo de condução necessária para concluir o envio. Nesse tipo de modalidade, apenas um conhecimento de carga é emitido. E aqui no Brasil é muito usado para transporte de commodities, aí no caso de soja, café, metais e petróleo como exemplo. E pouco escolhido para o envio de produtos manufaturados. Além disso, também envolve serviços de coleta, utilização, movimentação e armazenagem das cargas. Isso, consequentemente, faz com que alguns custos extras possam ser acumulados ao longo de todo o processo
para o transbordo das cargas. O que é o transbordo das cargas? É você transferir a mercadoria, o produto, de um modal para o outro. Nesse tipo de operação, existe uma relação com o operador de transporte multimodal, ou seja, o operador logístico, aquele cara que foi contratado para fazer o transporte, que assume a responsabilidade perante o dono da carga, lidando diretamente com as várias transportadoras envolvidas no fluxo das mercadorias da origem até o destino. Ainda que o operador logístico não execute nenhuma das etapas, ele assume o compromisso sobre o envio das cargas, ou seja, ele é contratado e daí ele passa por um processo de quarteirização. Então ele contrata os outros modais para que sejam utilizados nessa multimodalidade para que o produto seja transportado e entregue ao destino final. Ainda vale destacar que esse operador logístico ele deve ter um registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. E a operação demanda a emissão do Conhecimento de Transporte Multimodal de Cargas, o CTMC. Esse documento é válido não só como documento fiscal do transporte, mas também como contrato de prestação de serviço. O transporte intermodal ele também envolve mais de uma modalidade de transporte. Entretanto, os documentos de transporte são emitidos individualmente para cada operação, além da responsabilidade entre os transportadores ser clara e dividida. Nesse caso, toda vez que existe uma mudança de modal, um novo contrato para acompanhamento da carga ele é elaborado e entra em vigência. Entretanto, o modo de tração e a acomodação das mercadorias permanecem inalterados, ainda que o modo seja trocado. O termo não possui uma base jurídica, porém, o conceito não foi substituído pelo termo transporte multimodal, visto que existem diferenças consideráveis entre as duas operações. A ideia inicial, o objetivo desse tipo de modalidade é fazer com que os custos de cada etapa, ou seja, de cada modal, ele seja minimizado, proporcionando um gasto total mais vantajoso para as empresas que optam por esse tipo de operação. É importante frisar que enquanto o transporte intermodal se realiza a emissão de um documento de transporte para cada modal utilizado, no caso do multimodal é usado apenas um documento que visa cobrir todo o trajeto da carga, desde o ponto de origem até o ponto de destino. E voltando à questão das vantagens, esse tipo de modal, o transporte rodoviário, ele permite as vendas do tipo entrega porta a porta, trazendo maior comodidade para o exportador e o importador. Quanto às desvantagens, a questão do frete mais alto em alguns casos, menor capacidade de carga entre todos os outros modais e menor e menos competitivo para longas distâncias. Lembrando que os fretes eles não conseguem acompanhar a velocidade que aumenta os custos com o combustível. Então, quem absorve em alguns casos são os operadores logísticos, que podem ser os autônomos ou também podem ser aqueles que são contratados através de empresas como pessoa jurídica.